Vamos para a questão desafio da banca FGV, uma banca muito importante, uma banca que traz questões de concurso da língua portuguesa com um nível um pouco acima das demais bancas. Mas essa questão ela é tranquila, ela envolve classes de palavras, em especial as primeiras classes, que são as variáveis. Então, vamos lá. Leia a seguinte frase. Abrem aspas. A talentosa pianista tocou uma bela canção durante o recital. Com base na classificação das palavras, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Tem duas coisas importantes que precisamos destacar. Classificação das palavras. Então, está dizendo com base na classificação das palavras. Classificação das palavras nos remete a classes de palavras que estão relacionadas à morfologia. Então, morfologia são as classes de palavras, são as classificações dentro do contexto que as palavras possuem. E dentre essas palavras que iremos analisar, a alternativa que vamos buscar como gabarito é a correta. Então, é importante destacar também isso, porque às vezes a questão pode pedir a alternativa incorreta. Então, é importante o cérebro estar ciente, estar direcionando a análise para o que se pede. E o destaque de palavras-chave é algo essencial. Então, vamos lá. Na letra A é um pronome. Talentosa é um substantivo. E bela é um advérbio. Então, 3 palavras foram destacadas do trecho acima e cada uma delas foi atribuída a cada uma delas uma classificação. Então, a primeira, a pronome. Talentosa, substantivo, e bela, advérbio. Nas demais alternativas, temos essas mesmas 3 palavras. O que temos de diferente é a classificação que cada alternativa remete. Então, a letra B também a letra A. Só que aqui está dizendo que é artigo. Talentosa, adjetivo. E bela, também adjetivo. Letra C, o mesmo A, numeral. Talentosa, substantivo. E bela, advérbio. Letra D, a mesma letra A é um artigo. Talentosa é um verbo. E bela, um substantivo. E, por fim, a letra E. Ó. A é um pronome. Talentosa é um advérbio. E bela é um substantivo. Então, as mesmas 3 palavras estão sendo analisadas em cada uma das alternativas. Mas percebam que algumas classificações coincidem, mas outras não. Então, as 5 alternativas são diferentes, porque em algum momento elas vão classificar uma dessas 3 palavras de modo diferente das demais. Então, para a alternativa ser correta, as 3 palavras precisam estar classificadas corretamente. Aqui, a gente vai usar a técnica de escolha. Temos 3 palavras. Você vai olhar lá no contexto. Ó. A, já está aqui. Talentosa, também está aqui. A, talentosa. E a outra palavra mencionada, bela. Então, as 3 palavras estão aqui, ó, no enunciado. Das 3, você vai escolher uma delas, a que você sentir maior confiança, a que o teu conhecimento cravar qual é a classificação, e começa por ela, certo? Não é obrigado começar pelo A. O A foi citado como a primeira palavra e a primeira classificação atribuída a ele, mas não é necessário que você siga essa ordem. Então, escolha uma das 3 palavras. Se for o A, tudo bem. Mas se você tiver em dúvida, e se A, eu estou em dúvida. Vou começar por talentosa. Ah, não, vou começar por bela. Então, fica a livre escolha de acordo com o teu conhecimento. Aqui, pessoal, se vocês observarem no contexto, a palavra A
no caso a letra A aqui, é a mais fácil de ser analisada. Ó. A talentosa pianista. Então, esse A, ele é um artigo definido. Se fosse talentoso, seria o talentoso pianista. Como é no feminino, é a talentosa pianista. Então, percebam que esse A está concordando em gênero, também em número no singular, e é um artigo definido. O A ele tem 4 atribuições nas classes de palavras. Pode ser preposição, mas não é o caso. O A, quando é preposição, ele está ligando 2 termos, 2 orações, e aqui não é o caso. Esse A ele está concordando em gênero e número. O A preposição ele é invariável. O A pode ser também um pronome oblíquo átomo, mas nesse caso, geralmente ele vem a complementar o sentido, principalmente de um verbo. Então ele faz muito a função de objeto. Então é esse caso. O A, ele também pode fazer a função de pronome demonstrativo, quando você puder substituir por aquela. Não é esse caso. Aqui está com a função mais habitual, que é de artigo. Então, o A é um artigo. Esse primeiro A ele está com a função de definir, concordando em gênero e número. Letra A diz que o A é pronome. Então, a gente já elimina. Já tem um erro na letra A, já não pode ser o gabarito. Letra B diz que ele é artigo. Permanece. Letra C diz que ele é numeral. Não, o A nunca vai ser numeral. Então, elimina. Letra D diz que é artigo. Permanece. E letra E diz que é pronome. Não, ele tem a possibilidade de ser um pronome oblíquo átomo, conforme falei, mas nesse contexto não é a função que ele exerce. Então, olha só, de 3 palavras que estão sendo mencionadas e classificadas, escolhemos uma. E a escolha é de acordo com o teu conhecimento. Então, de modo geral, eu concluí aqui que o A é a mais simples de ser analisada. E escolhendo o caminho mais simples, nós chegamos a apenas 2 alternativas restantes. Ou é a letra B, ou é a letra D. Então, olha só, temos 2 alternativas só. De 5 possibilidades, já reduzimos para 2. Ou é a letra B ou a letra D. O que é que você vai fazer agora? Vai comparar a letra B e a letra D. Talentosa na letra B está sendo mencionada como adjetivo. E na letra D, como verbo. Bela, na letra B, está mencionada como adjetivo. Na letra D, como substantivo. Então, você vai escolher. Só basta acertar a classificação ou de bela ou de talentosa, que aí você vai encontrar o gabarito, certo? Porque só restam a letra B e a letra D. Aí, se você olhar aqui talentosa, a talentosa pianista. Talentosa não é verbo, conforme menciona a letra D. Porque o que é um verbo? A classe de palavra verbo, ela pode trazer o sentido de ação, estado, desejo, fenômeno da natureza. Talentosa aqui não está indicando nada disso. Não é um verbo pessoal que dá para ser conjugado. Não está indicando uma ação. Talentosa não é uma ação, não é um fenômeno da natureza. Não é um estado nem um desejo. A talentosa pianista. Perceba que talentosa é uma característica da pianista. Poderia ser a preguiçosa pianista, a corajosa pianista. Aqui atribuiu a característica da pianista ser talentosa. E característica é adjetivo. Então, nesse caso, a letra B é que informa corretamente. Ó. O A é artigo, a gente já viu. E talentosa não é verbo e nem advérbio, certo? Aqui, ó, verbo não é verbo também. Talentosa é um adjetivo, traz característica para pianista. Assim como bela também é adjetivo. E conclui a letra A como a correta. Aí, alguém pode se perguntar, mas professor, talentosa é adjetivo.
Então, pianista é o substantivo. E por que o adjetivo está antes do substantivo? A mesma coisa aqui, ó. Tocou uma bela canção. Bela é o adjetivo, canção é substantivo. O padrão é primeiro termos o substantivo e depois o adjetivo, que é a característica do substantivo. Só que nada impede que o adjetivo venha antes do substantivo, com uma ressalva. Em alguns casos, quando a gente faz a mudança de posição do adjetivo e até de pronomes indefinidos, pode mudar o sentido, certo? Por exemplo, se eu digo um homem pobre me chamou, um homem pobre, eu estou falando de um homem sem dinheiro, sem recursos. Agora, se eu digo um pobre homem me chamou, pobre homem passa o sentido de alguém que é um coitado, alguém que está sem companhia, sem família, por exemplo. Então, muda o sentido homem pobre, pobre homem. Em alguns casos, quando a gente inverte a posição, muda o sentido. Mas na maioria dos casos, não. Aqui não muda. Se falar talentosa pianista, a pianista talentosa é a mesma coisa, certo? Então, o fato do adjetivo vir antes do substantivo não o descaracteriza como adjetivo. A mesma coisa, uma bela canção, uma canção bela, o sentido é o mesmo, certo? Então, não vai mudar, nesse caso, a classe de palavra. Cuidado que em alguns contextos podemos ter a mudança, tanto de sentido como de classe de palavra, mas aqui não, certo? Então, não importa a posição e o adjetivo vir antes, mudando o padrão, isso não altera a classificação. Então, gabarito, letra B. Então, a nossa questão, desafio da banca FGV, tem como gabarito a letra B, que é a única com todas as classificações corretas.